participa agora do workshop de cultura digital com a conferência Leitura e Aventura, Atos Beuren, escritor de livro-jogo e RPG. Olá, meu nome é Atos Beuren, eu sou escritor, sou natural de Porto Alegre, tenho 34 anos e sou escritor. Mas eu escrevo um tipo de livro diferente. Os meus livros são livros interativos, são livros-jogos, livros onde você, leitor, vai se transformar no personagem principal das aventuras. São histórias onde vocês, como protagonistas, como heróis, vão viver aventuras onde vão poder escolher que caminho seguir, que desafios enfrentar e poder montar sua própria história interativa. Então eu estou aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho desses livros diferentes, desses livros interativos, e falar também sobre o RPG, os jogos de contar histórias aí que serviram como base para essa obra. Mas eu acho justo também compartilhar um pouquinho com o pessoal que sempre gosta de saber como é que iniciou a história do autor e também contar um pouco da minha história. E a verdade é que eu, desde criança, sempre fui muito incentivado a criar, digamos assim, porque eu era uma criança que tinha medo do escuro e meus pais me ajudavam, né, a vencer esse medo na hora de dormir, me contando histórias, né, para me deixar sossegado, digamos assim. E essas histórias, elas eram fantásticas, elas eram histórias de aventuras, histórias de perigos, de tesouros, de monstros e de super-heróis. E esses super-heróis, para mim, foi que fizeram toda a diferença. Porque nessas histórias que eu ouvia do meu pai, da minha mãe, eles eram poderosos, eles eram corajosos, eles resgatavam pessoas em perigo, eles encontravam tesouros perdidos, eles salvavam o mundo, sabe? Derrotavam criaturas do mal. E eu comecei a imaginar que esses heróis podiam me ajudar a vencer esse medo do escuro. Comecei a imaginar que eles estavam ali comigo, do meu lado, sabe? E aos pouquinhos eu fui me apegando a eles, sabe? Me apegando a esses heróis e às aventuras, né, que eles viviam. E comecei a pensar, poxa, será que eu poderia criar os meus próprios heróis? Começar a criar as minhas histórias? E aí eu comecei a inventar, comecei a imaginar também essas histórias. Claro que eu estou falando do início aí, né, de uma criança, não sabia ler, não sabia escrever ainda, mas que teve a sua imaginação aí impulsionada, né, pelo ouvir de histórias aí dos seus pais. E eu venci, claro, o medo do escuro, né, usando esses heróis, os heróis que eu criava quando criança, certamente me ajudaram a vencer outros medos, inseguranças aí ao longo da minha vida, mas quando eu aprendi a ler e a escrever, eu pude começar a registrar essas histórias, pude começar a guardar esses heróis, essas aventuras, não só mais para mim, mas para poder mostrar, para poder apresentar para as pessoas, porque eu tinha aquela coisa, né, muitas vezes tu cria algo, guarda na tua mente, daqui uma semana, duas, tu quer contar para alguém, mostrar para um amigo, para um primo, para a avó, né? Tô falando da visão da criança, claro, e já não lembrava mais. Então, quando eu aprendi a escrever, poder guardar isso foi maravilhoso. E ao mesmo tempo, não depender mais de alguém para conhecer novas histórias e novas aventuras, novos heróis, mas ter a liberdade de pegar um livro, de descobrir que na sua própria casa, sabe, na escola, tem bibliotecas, prateleiras, sabe, cheias, forradas de livros, e poder se aventurar em novas histórias é realmente fantástico, é uma coisa assim que mudou a minha vida. Então eu cresci dessa maneira, ouvindo histórias, lendo histórias, criando, escrevendo, e acho que uma das coisas que eu lembro bastante, assim, que mudou e que vai ao encontro dessa minha história de vida aí depois disso, é quando eu ganhei meu primeiro videogame. E o meu primeiro videogame, ele foi um Super Nintendo. É um videogame mais antigo, né? Depende da idade da galera que está assistindo aí. Alguns vão conhecer, alguns não. Mas eram videogames que tinham cartuchos de plástico, umas fitas que tinha que pegar e soprar elas antes de encaixar no console, antes de jogar, às vezes, porque senão não funcionava. Mas eu comecei a jogar videogame. Também aquilo para mim foi, sabe, uma coisa assim de outro mundo. E do mesmo jeito que eu gostava de ouvir histórias e criar histórias, que eu gostava de ler, gostava de escrever, eu comecei a jogar e quis começar a criar os meus próprios jogos. Mas aí eu ainda não sabia como. Como é que eu ia criar o meu próprio jogo? Não ia bastar eu pegar e desenhar, por exemplo, um Super Mario numa folha e botar na televisão, né? O game não ia aparecer ali. Mas eu queria criar um jogo e comecei a tentar, né, dar o meu jeito aí de criança para fazer. Usando inicialmente o que eu tinha em casa. Cartolina, papelão, lápis de cor, cola, tesoura. Montei uns joguinhos de tabuleiro. E rolava os dados, movia o peão, né? Mas
não era exatamente isso que eu queria uma coisa diferente, eu queria alguma coisa que de uma forma conseguisse unir aquela imaginação, a emoção que eu sentia quando eu lia ou quando eu ouvia uma história, sabe, com a diversão do videogame, juntar essas duas coisas num único grande jogo, numa espécie de história interativa, onde quem participasse não apenas jogasse dados e passasse por desafios, mas pudesse imaginar aquele mundo, aquela aventura e realmente se sentir lá dentro. E depois, sabe, com essa ideia na cabeça, eu acabei conhecendo um jogo chamado RPG, que são os Role-Playing Games. São os jogos de interpretar papéis, ou jogos de contar histórias, como eu gosto de chamar. E os jogos de RPG, eles são jogos fantásticos, onde a gente pode reunir um grupo de amigos para juntos contar e viver uma aventura. Funciona mais ou menos assim. Tem um narrador, esse narrador ele vai contar uma história para o restante do grupo, só que os outros participantes eles não vão apenas ouvir a história, eles vão jogar essa história. Cada um dos outros participantes, além do narrador, vão criar personagens e com esses personagens participar de forma ativa da história. O narrador ele inicia a aventura contando para os jogadores onde eles estão, o que eles devem fazer, qual é a missão deles, e conta um pouquinho, claro, sobre esses personagens, né, que eles vão estar interpretando. Então o narrador cria uma cena e deixa aquela cena aberta para o restante dos jogadores completarem a cena com um pedacinho de história. Por exemplo, vocês estão entrando num castelo abandonado em busca de um tesouro perdido. Vocês são aventureiros e, depois da ponte levadiça e da porta quebrada, avançam por um corredor escuro com teias de aranha. O primeiro da fila está levando uma tocha, uma espada na mão. O segundo, um mago, ele está vindo com a sua capa mágica e o seu chapéu na mão, preparado para conjurar qualquer feitiço. O último, um arqueiro, está vindo com um arco preparado já para enfrentar qualquer perigo. De repente, uma porta de madeira se abre ao lado de vocês, fazendo um rangido sinistro. E, ao mesmo tempo, vocês têm a impressão de ver lá no fundo do corredor escuro alguma coisa se mover. O que vocês fazem? E aí, quando o narrador pergunta isso para os jogadores, eles podem inventar. Eles criam o que os personagens vão fazer de uma forma livre. Eles podem inventar qualquer coisa. Então, por exemplo, o arqueiro vai dizer: olha, eu chuto a porta de madeira para dentro e aponto meu arco para ver se tem algum perigo. O guerreiro que está na frente, ele vai dizer: olha, eu avanço pelo corredor e tento descobrir o que é aquele vulto que eu vi se movendo. E o mago vai dizer: muito bem, eu vou olhar ao redor e vou tentar usar uma chama mágica para iluminar e ver se eu encontro alguma coisa diferente. E aí, dizendo as suas ações, volta a narrativa para o mestre, né, para o narrador, para o guia da história, e ele vai dizer o que acontece em cada situação. O arqueiro que abriu a porta, ele encontra uma cadeira de madeira com um esqueleto sentado. Tem um anel de ouro no dedo do esqueleto e ao lado dele um grande baú. Arqueiro, o que tu faz? O arqueiro vai dizer: olha, eu vou tentar pegar o anel do dedo do esqueleto. E aí o narrador diz: olha, no momento em que tu toca no anel e tira do dedo do esqueleto, o esqueleto levanta, cria vida e te ataca. E agora, o que vocês fazem? E aí a história vai seguindo, vai ter a parte do guerreiro, vai ter a parte do mago, eles podem jogar com seus personagens de forma individual, podem jogar em grupo, podem um ajudar o outro nas suas ações, influenciar as ações um do outro, e acaba se tornando um grande jogo de bate-papo, um jogo de contar histórias onde cada um conta um pedacinho. O narrador, o guia ou o mestre, né, que chamam de várias maneiras, ele vai estar orientando e levando o pessoal ao longo dessas histórias e os jogadores completando a história com as ações dos seus personagens. Quando a gente joga RPG, muitas vezes a gente usa algumas ferramentas para deixar a história um pouco mais emocionante. Lápis, papel, borracha, alguns dados que a gente pode jogar na mesa para tentar mexer a história e fazer com que as coisas fiquem mais interessantes. Mas as regras variam bastante e elas são realmente opcionais. Cada um joga RPG da maneira que achar mais divertida, da maneira que gostar mais. Mas eu acabei conhecendo o RPG, fechando aqui esse pequeno grande parênteses a respeito do jogo, quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. E eu comecei a jogar RPG, e nessa ferramenta de contar histórias, vou chamar de ferramenta agora não apenas de entretenimento, porque ele é sim uma ferramenta que serve para muitas coisas, inclusive para o ensino, né? A parte educacional do RPG é muito interessante, eu vou voltar nela depois.
Mas quando eu conheci, então, o RPG, eu encontrei uma maneira de fazer aquilo que eu estava buscando, criar uma espécie de história interativa que juntasse a imaginação e a emoção das histórias com a diversão dos videogames. E aí eu comecei a tentar produzir aí os livros-jogos. E os livros-jogos, como eu expliquei para vocês, funcionam exatamente dessa maneira. O livro, no caso, vai fazer o papel do narrador para o leitor. O livro guia o leitor como herói, né, ao longo da aventura que está sendo aí narrada. E o leitor, como protagonista, vai poder fazer essas escolhas, né, de ações, de caminhos, do que ele vai decidir, do que ele vai escolher a cada situação que o livro apresenta. É claro, eu tenho um exemplo aqui para a gente dar uma olhada também de como é que funciona, como é que é a estrutura de um livro-jogo, como é que ele conversa com o leitor e permite que o leitor interaja com a história, com as páginas desse livro. Então vamos pensar num outro exemplo ali agora, usando essas diretrizes iniciais, quem nós somos, onde estamos e o que temos que fazer. E o nosso exemplo aqui vai ser o seguinte: nós somos aventureiros, estamos numa floresta e o nosso objetivo aqui é recuperar a coroa do rei que foi roubada. Nós rastreamos o bandido até essa floresta e estamos buscando encontrar ele para recuperar a coroa do rei, então, que, claro, confiou essa tarefa a nós, já que nós somos heróis aí reconhecidos em todo o reino. Então a gente já sabe disso quando começa a história, o livro, claro, faz uma pequena introdução e depois a gente vira a página e começa ali no número 1. Ele vai te dizer o seguinte: olha, você, leitor, está andando na floresta. Depois de alguns minutos, a trilha se divide em dois caminhos. No da esquerda, você enxerga algumas pegadas. Se quiser seguir por ele, vá para a página 17. Se preferir continuar pela direita, vá para a página 32. E aí é o leitor que escolhe. O leitor é o herói, ele é o protagonista e ele é que vai decidir como a história continua. Nesse ponto, se o leitor quiser seguir pelo caminho da esquerda, tem uma pista ali já, né, umas pegadas, ele vai virar as páginas do livro até chegar na 17. Ou se ele quiser ir para a direita, ele vai folheando o livro até a página 32. Vamos seguir o nosso exemplo aqui e vamos então, né, escolher o caminho dessa vez. Claro que depois a liberdade é toda de vocês, mas essa é só uma história exemplo também, não está em nenhuma das minhas obras, né? Fiz especialmente aqui para o nosso bate-papo hoje. E vamos lá para a página 17, então já que tem essa pista, algumas pegadas. A gente vai folheando o livro, chegamos no 17 e a história continua. Você caminha até ouvir o grito de alguém pedindo socorro. Do outro lado de um rio veloz, uma jovem está sendo perseguida por um monstro. Se quiser ajudá-la, vá para 9. Se preferir fugir, vá para 46. E aí, novamente, mais um trecho, o leitor escolhe como a história continua. E basicamente o livro vai fazendo essa brincadeira, jogando com o leitor, dando escolhas, permitindo que ele faça o seu próprio caminho. E o pessoal me pergunta às vezes, bah, mas o que acontece com as outras páginas? Né? Eu não vou ler o resto do livro? Ou, é claro, eu vou escolher aqui o 46, porque é o número mais alto, e vou chegar mais. Já estou chegando perto do final da história, né? Quanto mais alto o número, mais próximo da última página nós estamos, e mais do final da história nós devemos estar, né? Mas isso não faz sentido, tá, gente? Os livros-jogos, eles são simplesmente uma história completamente embaralhada. Parece que ela foi escrita em cima de um quebra-cabeças, o quebra-cabeça desmontado e espalhado entre as páginas do livro. Então a questão de qual número, né, tu vai escolher não faz sentido nenhum. As tuas escolhas são de acordo com a narrativa, de acordo com aquilo que está acontecendo. E o número que vai determinar essa escolha, página 9, página 46, página 17, não tem absolutamente nada a ver com a história. É simplesmente uma maneira de embaralhar ela dentro do livro. E aí tu pode ir e voltar pelas páginas da história. Tu vai indo e voltando no livro, folheando ele para cima e para baixo, lendo ele de uma maneira que, para quem não sabe o que está acontecendo, está assistindo esse leitor brincar com o livro, nem vai entender exatamente, né, como é que o leitor está conseguindo tirar dali uma história com início, meio e fim. E assim funcionam os livros. O leitor vai avançando, vai brincando com a história e vai, né, se aventurando aí por territórios cada vez mais perigosos. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer o seguinte, vamos ajudar essa jovem aí que está em perigo, vamos lá para o 9 e vamos ver o que acontece. Olha só, você toma distância, corre o mais rápido que pode e salta para o outro lado do rio. Teste a sua habilidade. Se tiver sucesso, vá para 23. Se falhar, vá para 4. Role os dados. Mas espera aí, como assim teste a sua habilidade? Role os dados? O que é isso?
Gente, nos livros interativos, vocês vão criar esse personagem que vocês vão estar interpretando, o herói de vocês, ele vai ter uma ficha. É a primeira coisa que a gente faz. A gente vai criar um personagem. E esse personagem, ele vai ter algumas características. Ele vai ter habilidade, vai ter força, vai ter equipamentos, ele pode levar alguns itens como uma espada, um escudo, uma tocha, uma corda, uma poção, um livro mágico. Ele vai ter alguns talentos especiais, ele pode ter, quem sabe, magia, ele vai ter uma série de características, e com essas características ele vai evoluindo e avançando na história. Os livros-jogos, eles trazem um sistema para que o leitor não apenas escolha o caminho ao longo da aventura, mas para que ele possa também interagir com ela de uma maneira diferente. Então, nesse caso aqui, onde nós estávamos falando sobre a questão de saltar de um lado para o outro do rio, a gente vai testar a habilidade do nosso personagem. E como é que a gente faz isso? Rolando dados. As únicas ferramentas que os livros-jogos usam são lápis, papel, claro, borracha e 2 dados, um par de dados comuns de 6 lados. E, na verdade, até o seguinte, a maioria dos livros-jogos hoje, eles trazem dentro das páginas uma jogada de dados pronta. Vocês não precisam ter os dados físicos para jogar. Basta que vocês peguem o livro, abram as páginas e deem uma olhadinha. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Dá uma olhadinha aqui. Né? Tem uma jogadinha de dados pronta. Então eu posso pegar o livro, folhear ele, parar numa página aleatória e dar uma olhada ali. Tem uma jogadinha de dados. Eu posso utilizar os livros-jogos dessa maneira também, sem precisar ter os dados físicos. O que, né, ajuda bastante quando a gente está lendo numa carona, num ônibus, numa van, né, para que a gente não precise aí abrir mão das nossas aventuras no momento que a gente tem a disponibilidade de estar lendo também, né? Então ele tem todo um sistema interativo no livro que vai brincar com o leitor dessa maneira, né? Tem a criação de personagens, ele começa a fazer escolhas, enfrentar desafios, e tem desafios de todos os tipos também, tem armadilhas, tem labirintos, tem becos sem saída, tem uma porção de enigmas também. Então os livros-jogos, os jogos de contar histórias, os RPGs, eles são jogos muito inteligentes, eles trabalham raciocínio lógico o tempo todo, eles provocam o teu senso crítico o tempo todo, a tua criatividade, eles trabalham a tua imaginação, né? Então é uma proposta também bastante inteligente, né, nesse sentido. E essa é a parte que eu comentei antes, que a gente pode usar muito bem também em sala de aula. Mas também, de novo, vou voltar um pouquinho nisso depois com mais detalhes aí. Além disso, os livros-jogos têm combates, né? Vão ter criaturas que vocês vão ter que enfrentar para chegar ao final da história, das aventuras aí com sucesso. Então tem um sistema de combates no livro que ele ensina vocês como fazer. As regras são muito simples, qualquer criança aprende em 5 minutinhos como joga o livro-jogo, de cabo a rabo, sem problema nenhum, né? E claro que esses desafios todos, eles são para dar um tempero para a história, né, para deixar a coisa mais divertida e mais emocionante, mas eles não impedem que um leitor que queira apenas desfrutar ali da história, fazendo as suas escolhas e vendo o que acontece, possa jogar o livro. Ele pode sim, pode ignorar esses desafios se quiser, mas é aquela coisa, né? Não vai conseguir, eu acho que talvez absorver toda aquela emoção que a história poderia estar te trazendo, né? Especialmente quando a gente consegue vencer perigosos desafios. E claro que ao longo desses desafios, o que acontece? Quando a gente enfrenta desafios, a gente cresce, a gente aprende, a gente melhora. Então, aos pouquinhos, a gente vai subindo de nível. O nosso personagem vai se tornando mais forte, mais rápido, mais poderoso, mais capaz. Ele encontra itens melhores, ele encontra itens e equipamentos que permitem que ele avance para o final do jogo com mais segurança, ou até que ele explore áreas mais perigosas que talvez não tenha conseguido numa primeira tentativa. E sim, primeira tentativa eu falei por quê? Porque nem todos os caminhos nos livros, jogos levam ao final com sucesso. Muitas escolhas vão levar vocês para a ruína. Então, realmente, é que nem tá jogando um videogame, um Super Mario, caiu no buraco, o que tu faz? Volta, tenta de novo, tenta jogar diferente, tenta jogar melhor, tenta aprender, tenta te aprimorar e tenta vencer o desafio novamente, sem desistir. Para quem sabe aí no final, né, chegar ao final do jogo, conseguindo completar o desafio, recuperar a coroa do rei, derrotar a criatura maligna, encontrar um tesouro, resgatar um amigo em perigo, seja lá qual for a história, né? Até porque os RPGs, os livros-jogos, eles podem
ser jogados com aventuras de qualquer temática, de qualquer tempo. Vocês podem fazer um RPG desde o infantil, né, até um RPG super futurista e adulto, na temática aí que vocês acharem melhor. Inclusive, os RPGs, os livros-jogos, assim, para quem não conhecia ainda, posso mostrar algumas coisas para vocês aí que eu acho bem interessantes, que eu acho que vai tornar essa proposta bem mais familiar, como, por exemplo, o desenho Caverna do Dragão. O Caverna do Dragão é um desenho bastante antigo já, mas continua sendo para mim um dos meus favoritos. E é um desenho animado que ele retrata de uma maneira muito fiel esse mundo do RPG. Né, esse mundo dos jogos de contar histórias. Claro, ele traz o RPG clássico, aquele da fantasia medieval, e é um desenho muito bacana que traz essa aura toda e que, na verdade, não é só uma questão de coincidência. O nome original do Caverna do Dragão em inglês é Dungeons and Dragons, quer dizer, Masmorras e Dragões. É o mesmo nome do primeiro jogo de RPG que foi criado, digamos assim, que foi lançado e que fez bastante sucesso. Um RPG de fantasia medieval. O pessoal conhece ele pela sigla D&D, né, Dungeons and Dragons, e que é o nome do desenho que pra gente veio aí como Caverna do Dragão. Um desenho animado totalmente inspirado aí nesses universos dos jogos de contar histórias. E basicamente é isso que esses jogos nos oportunizam. Uma relação social, a questão que eu mencionei antes da criatividade, da imaginação, do senso crítico, do raciocínio lógico, tudo isso esses jogos nos trazem. E como eu falei para vocês, que eu ia comentar também, eu trabalho hoje com um projeto Leitura e Aventura, que basicamente descreve todo esse trabalho e tudo o que é, né, essa proposta do RPG e dos livros-jogos. Eu levo isso para a sala de aula. Então eu posso trabalhar muito bem utilizando os livros-jogos hoje e os enredos que eles trazem, mesmo sendo a mais pura fantasia, com alunos de todas as idades, porque a gente usa isso como uma ferramenta lúdica, insere os alunos, os aprendizes, como heróis, como protagonistas das histórias que eles estão vivendo, e deixa com que eles escolham o caminho, se apeguem à história e numa maneira como se fosse uma primeira pessoa, já que eles são os heróis, possam viver aquilo e nessa vivência inserir aí os conteúdos de sala de aula. Por exemplo, estava conversando com vocês antes ali no nosso bate-papo e usei aquele exemplo, né, do pessoal entrando num castelo abandonado em busca de um tesouro perdido. Então, o arqueiro removeu o anel do esqueleto e o esqueleto atacou o arqueiro. O arqueiro vence o esqueleto e depois ele vai, então, investigar o baú que havia ao lado. E eu posso dizer o seguinte, olha, o arqueiro começa a investigar o baú e ele percebe que o baú não tem uma fechadura. Ele tem, na verdade, no fecho, uma pequena combinação matemática. E aí eu posso, se eu for um professor de matemática, por exemplo, posso desafiar os meus alunos a resolverem essa continha para que consigam abrir o baú e descobrir o que tem lá dentro, provocando os alunos, colocando eles como protagonistas e inserindo eles numa história fantástica, eles vão estar muito mais envolvidos com o conteúdo que aquela história vai estar oferecendo para eles, seja matemática, seja ciências, seja história, geografia, sem contar, claro, a parte da literatura que os livros automaticamente já trazem. Então é um ganha-ganha. O professor traz uma aula diferente, o aluno aprende de maneira diferenciada, com muito mais engajamento, com muito mais imersão, digamos assim, sem contar na questão psicológica também, né? Porque tudo aquilo que a gente aprende aliado a uma emoção, a gente grava muito melhor. Então eu tenho utilizado bastante os livros-jogos e os jogos de contar histórias, RPGs, também em sala de aula, para educar, né, para ensinar e também, né, além da questão aí do entretenimento. Eu gosto de fazer isso, gosto de compartilhar também um pouco da minha história nesse sentido, porque na verdade eu comecei escrevendo bem cedo. Então, depois que eu comecei a jogar videogame e tal, e fui atrás do RPG e conheci, achei uma maneira de juntar aquelas coisas todas, eu comecei a tentar fazer isso, né? Botar na prática mesmo. E a primeira vez que eu tentei escrever uma história de RPG, que eu efetivamente, né, escrevi, bolei o texto, eu estava na quarta série, né? Eu acredito que seja o atual quinto ano, se eu não me engano.
E foi numa aula de português, né, durante uma proposta de redação que a professora passou para a turma, na qual eu tentei fazer uma coisa diferente, criar uma história interativa. Essa história ela acabou sendo depois passada para os meus colegas lerem também, mas era uma coisa assim só para mostrar aquele trabalho diferente, para brincar, jogar em sala de aula. Eu acredito até que na época houve alguns professores que usaram essas histórias que eu estava criando também para colocar conteúdo de sala de aula e fazer essa brincadeira com a turma, sabe? Aproveitaram muito bem e foi uma experiência muito legal ao longo daquele ano, porque ninguém conhecia isso ainda. Né? E os meus colegas começaram a conheceram os livros de RPG, conheceram outros livros também, foram buscar literatura diferente também nas suas casas, na biblioteca da escola, porque eles tinham vontade de conhecer mais sobre esse mundo de aventuras e também criar suas próprias histórias. Então o pessoal se reuniu em grupos e começou a criar histórias que a gente trocava entre um e outro, na casa de um de outro amigo, nos intervalos da escola, e às vezes até em sala de aula, quando havia um tempinho que os professores podiam abrir para que a gente fizesse aí essa troca de experiências, essa produção, essa brincadeira. O que aconteceu na sequência foi incrível, assim. Foi no final daquele ano, eu tinha 10 anos de idade, uma troca de experiências, de ideias aí entre pais e professores, onde eles acompanharam toda essa produção, né, e viram que eu estava engajado com aquele trabalho, estava gostando, aquilo estava sendo muito importante para mim e me trazendo muitos benefícios. Então eles sugeriram que eu pegasse aquelas histórias que eu tinha escrito ao longo daquele ano e que eu juntasse elas todas num único volume, para que a gente pudesse criar um livro, publicar um livro. Mas a ideia desse livro não era para publicar para todo mundo ler, era um livro aí para distribuir para minha turma, né, para os meus colegas terem uma lembrança, para a gente ter uma recordação do trabalho que foi feito. E aí eu comecei então a trabalhar em cima desse livro, o livro começou a ser produzido, né? E no meio aí da produção do livro, uma editora de Porto Alegre, na época, Mercado Aberto, era uma grande editora, né? Eles eram muito fortes no Rio Grande do Sul também, fizeram um excelente trabalho durante muitos e muitos anos. Um pessoal do Mercado Aberto acabou aí conhecendo, então, o meu trabalho, né? E fizeram uma pesquisa, através da qual descobriram aí que, isso foi em 96, 97, ainda não havia nenhum autor de livros-jogos do Brasil. Né? Havia produção internacional de livros-jogos nesse estilo, que eram traduzidos para cá, mas aqui ainda na época, segundo a pesquisa da Mercado Aberto, ninguém havia ainda escrito e publicado um livro-jogo nesse formato. Dessa forma, a editora acabou aí me convidando para lançar esse meu primeiro livro, essa coletânea de histórias que eu tinha feito para a turma, com eles, em 97, quando foi lançado então o Viver ou Morrer. O Viver ou Morrer trouxe então uma coletânea de várias pequenas aventuras. Hoje eu publico o Viver ou Morrer desde 2012, já com a editora Jambô, que é uma editora especializada em games, em livros-jogos, em livros interativos, aventuras e RPG. E estou continuando, né? Estou seguindo esse trabalho hoje aí com eles e também de forma independente. Para vocês terem uma ideia, quando eu lancei a primeira versão do Viver ou Morrer, né, ali com 10, 11 anos de idade, eu tinha essa cara, e é uma foto da época mesmo, né? Então, aquilo que começou como uma brincadeira, acabou se tornando aí uma coisa diferente e uma coisa que me ajudou a crescer, que me construiu também. E é uma coisa que eu tento hoje, assim, sempre estar levando, né, nas escolas, para o público mais jovem, adolescente, né, e para os professores também conhecerem isso aí, porque pode ser usado de uma maneira muito legal para criar aí leitores, né, para o resto da vida. E só para compartilhar com vocês aí um pouquinho também, antes da gente encerrar, um pouco mais da minha obra, né? Outros livros aí que eu tenho publicado, os livros mais recentes, tem O Senhor das Sombras, ele é um livro-jogo também, ele se passa no universo de Tormenta RPG, o Tormenta RPG é o RPG mais jogado do Brasil hoje, né, então tem esse livro-jogo que se passa nesse cenário. Tem também o Manto de Coragem, é um livro mais recente, é um livro independente, é um livro que eu gosto muito dele, porque além de ser um dos mais recentes, assim, é um trabalho que, na verdade, levou bastante tempo, assim, para chegar no formato final. E ele é um livro, assim, que eu considero como a proposta perfeita para um primeiro
para uma primeira leitura nesse estilo, né? As boas-vindas assim para o novo aventureiro, né? Então, Manto de Coragem, diria que nesse sentido é excelente. Tem também 10 Aventuras, é um livro mais recente, ele foi lançado em janeiro aí de 2020, é uma coletânea de aventuras também, mas diferente do Viver ou Morrer, não tem apenas aventuras de fantasia medieval. Ele traz 10 aventuras, sendo 5 de fantasia medieval e as outras 5 mais modernas num crescente. O que mais? Temos aí o Inimigo Digital. O Inimigo Digital eu publiquei com a editora Avec, e é uma aventura aí interativa no universo do jogo Minecraft, que é uma coisa bem maluca também, que surgiu aí pela minha troca de experiência com as escolas, né, com os alunos que sempre me pediam alguma coisa nesse universo. E acabou então saindo em 2017, o Inimigo Digital fez um grande sucesso. Lembro que trabalhei já realmente em Passo Fundo também, em várias escolas da região, assim, com o Inimigo Digital foram trabalhos fantásticos, né? Foram muito interessantes os trabalhos também, e é uma proposta aí bem bacana. Tem também o Fantasma do Relógio. Ele é um livro bem diferenciado, porque ele é um livro-jogo, um livro de RPG, né, infantil. Ele é voltado para o público mais jovem, então ele é um livro todo ilustrado, ele é todo colorido, ele é escrito em versinhos, né, então ele é todo com poemas e riminhas. Ele é bem, bem bacana assim, para criar interação, né, para os pequeninhos. E claro, para o papai, para a mamãe aí contar para a criança também está valendo, né, ele vai permitir a interatividade da criança com a aventura, podendo acompanhar aí os personagens do livro, né, o fantasma e o menino aí também, numa aventura interativa, onde o final é surpreendente. Por fim, aí, gente, tem o Engasgo. O Engasgo eu estou trazendo mais de curiosidade, assim, ele foge um pouco ao nosso assunto aqui, porque ele não é um livro-jogo, não é um livro de RPG, ele é simplesmente um trabalho paralelo que eu acabei fazendo depois do Fantasma do Relógio, que eu comecei a trabalhar com versinhos no Fantasma do Relógio, e gostei, né? Foi minha primeira experiência com versinhos, assim, gostei bastante, foi um trabalho assim, que me marcou, e eu achei que tinha um outro lado desses versinhos que eu poderia explorar também, o mais infantil e uma coisa um pouco mais adulta. Então, o Engasgo, ele é um livro, né, de poesia, né, um livro com um trabalho aí que traz um pouco dessa experiência que eu tive com os versinhos, mas com um perfil bem diferenciado. Falei para vocês, né, do Aprender Brincando, da sala de aula, de como utilizar os livros aí para ensinar. Então, isso eu já acabei adiantando antes, acho que a gente pode pular esse pedacinho aqui agora, mas de qualquer forma, eu quero deixar de novo o convite para que vocês explorem os livros-jogos, não só para o entretenimento, mas para aprender, para ensinar. E para desenvolver, claro, o gosto pela leitura. Transformar o leitor no herói, no protagonista, é uma proposta única e consegue arrebatar, sabe? Consegue trazer e conquistar qualquer novo leitor e vencer muita resistência daqueles, especialmente os mais velhos aí, né, que às vezes querem distância aí dos livros. Então eu vou deixar para vocês os meus contatos, tá? A gente tem aí o atosbeuren.com.br, meu site não está quase pronto, né? Mas ele está redirecionando lá para a fanpage no Facebook, onde tem o Atos Beuren RPG, e também tem o meu Instagram ali, o @atosbeuren, através do qual vocês podem me mandar mensagens, críticas, sugestões, perguntas, um oi, se quiserem, né? Um contato qualquer, fiquem bem à vontade, tá, gente? Eu vou ficar muito feliz aí de estar falando com vocês, de estar respondendo perguntas, de estar tendo esse contato aí mais de pertinho com cada um dos leitores ou jogadores aí que tiverem interesse nos livros, nas histórias, em saber um pouco mais sobre o RPG, sobre as propostas aí escolares também, tá, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado e desejo a todos ótimas aventuras. Bom, Atos, muito obrigada. Certamente você vai receber contatos tanto dos meus colegas professores, como também dos demais participantes do CENID 2020. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima aventura.